Olá pessoal, tudo certo com vocês? Pois bem, vamos dar continuidade às nossas aulas, aprendendo hoje uma nova função sintática, a função de aposto. Isso mesmo, esse é o nome, é novidade para vocês, então me acompanhe. Vejam só, essa aqui é uma tirinha que terá base ao nosso início. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é o seu irmão, Príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Então vejam só, o humor aqui decorre da quebra de expectativa pelo fato de não haver nada muito nobre em estar na fila do banheiro, né? Então, nós temos duas orações para analisarmos. A primeira delas, aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. Nós temos essa primeira parte completa. Aquele sujeito é o príncipe Otto. E agora vem uma informação adicional, uma informação extra, simplesmente para explicar, esclarecer para o outro quem é o príncipe Otto. Então, a este termo, nós damos o nome de aposto. É um termo totalmente dispensável, é um termo adicional à frase, não necessitaria a presença desse termo aqui, por isso vem separado por sinal de pontuação e tem essa função de esclarecer, de explicar. Veja o outro caso. Aquele é o seu irmão. Também está completo, poderia pararmos por aqui, mas não, há duas informações adicionais agora. Aquele é o seu irmão, Príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Primeira informação adicional, que se chama Príncipe Harold. Segunda informação adicional, que é o quarto na fila do banheiro. Detalhe importante, não pode haver verbo, tá pessoal? Por exemplo, aquele é o seu irmão, que se chama Príncipe Harold e que é o quarto na fila. Nós teríamos um período composto com 3 verbos, portanto 3 orações. Na verdade, aqui o que acontece? Temos uma única oração, um único verbo, e nós temos aqui um termo dentro dessa oração, seu irmão. Mas, para esse termo aqui, foram colocadas essas informações adicionais, sem verbo, veja só, sem verbo e separadas por vírgula. Esse é um resumo com as principais informações sobre o aposto. Então, eu gostaria que você anotasse aí, ok? A primeira delas, o aposto mantém relação sintática com outro termo da oração, ou seja, está vinculado a outro termo. Então, se você ficar em dúvida na hora da análise, isso aqui é um adjunto adverbial, isso aqui é um vocativo, isso aqui é um aposto, lembre-se disso. O adjunto adverbial expressa as circunstâncias, tempo, modo, lugar. O aposto é uma informação adicional sobre algum outro termo já citado ou que está ali pertinho na oração. Ele vincula-se a um substantivo, então, normalmente, a função é explicar, esclarecer, resumir ou desenvolver outro termo da oração. O aposto, na maioria das vezes, tem função explicativa, por isso, ele deve obrigatoriamente ser indicado por vírgulas. Se estiver no início da oração, uma vírgula. Se estiver no meio, 2. Se estiver ao final, 1. Pode aparecer, então, no início, no meio ou no final da oração, e é um termo que a gente chama de acessório, porque ele é dispensável, não é necessário para a compreensão da oração, ok? Então, olha só, treine comigo. Grife o aposto nas frases a seguir. O empresário foi à festa com a esposa, uma linda jovem. Qual é a expressão adicional que traz uma explicação, que traz que traz uma informação dispensável? O empresário é o sujeito, verbo intransitivo ele foi, aonde ele foi? À festa, acompanhado da esposa. Até aqui é tudo basicamente uma informação relacionada a outra. A informação adicional é essa, que ela é uma linda jovem. Então, para você ter certeza que é aposto, veja a que termo se relaciona. Uma linda jovem se relaciona à esposa. Teresa e Luiz são casados e têm apenas uma filha, Érica. Certamente poderíamos terminar por aqui. Então, o aposto é Érica relaciona-se quem? A filha. Então, veja só, além de vírgula, é possível usar 2 pontos. A pesquisa analisou 2 grupos
adolescentes e jovens. Então, poderemos também encerrar por aqui. Adolescentes e jovens é o aposto que especifica que grupos são esses. Maior rio do território nacional em extensão, o Amazonas apresenta 6,4 mil quilômetros. Então, veja só. O verbo é apresenta, vamos identificar o sujeito. De quem nós estamos falando? Quem apresenta 6,4 mil quilômetros? O Amazonas é o sujeito. Então, aparentemente, essa oração aqui não pode ser, nada do que está aqui pode ser dispensado. O Amazonas apresenta tantos quilômetros. A informação extra está aqui no início. Maior rio do território nacional em extensão, portanto, esse é o aposto. Guimarães Rosa, grande nome da literatura brasileira, era diplomata de carreira. Quem era diplomata de carreira? De quem estamos falando? Do Guimarães Rosa. Qual é a informação adicional que foi colocada entre vírgulas? Que ele é grande nome da literatura brasileira. Entre vírgulas, veja só, porque é uma informação adicional que explica, que traz um detalhe sobre Guimarães Rosa. Então, aqui nesse exercício, até então, nós podemos ver dois tipos de aposto, que é o aposto explicativo e o aposto enumerativo. O enumerativo é aquele separado por 2 pontos. É o aposto em que você faz uma espécie de lista de alguma coisa dita anteriormente. Por exemplo, nas últimas férias, eu visitei 3 amigas. 2 pontos. Eu vou listar que amigas são essas: Mariana, Ruth e Roberta. Seria dispensável para o entendimento. Dizer que nas últimas férias eu visitei 3 amigas já é o suficiente. Então, essa informação, depois dos 2 pontos, e que especifica e que detalha esse substantivo anterior, é o que nós chamamos de aposto enumerativo. Fui ao mercado e comprei 5 produtos. Está completa a minha oração. Fui ao mercado e comprei 5 produtos. Mas eu quero especificar, quero explicar, esclarecer que produtos são esses. Então, coloca-se 2 pontos. E se especifica, lembrando que os 2 pontos só se a oração estiver completa. Fui ao mercado e comprei 5 produtos. 2 pontos. A oração está completa. Só falta o aposto. Continuando. Nas férias, visitei 3 países, França, Inglaterra e Portugal. Qual é aqui, pessoal, o termo dispensável? França, Inglaterra e Portugal. Trata-se, portanto, de um aposto que se refere a que substantivo anterior? Países. Como que nós o classificaríamos? É um aposto enumerativo. Há valores fundamentais para o ser humano: a honestidade, a humildade e a solidariedade. Opa, falta um Lzinho aqui. Pois bem, vejam só. Nós temos uma oração que está completa. Há valores fundamentais para o ser humano. Mas eu quero especificar que valores são esses. A honestidade, a humildade e a solidariedade. Trata-se, portanto, de um aposto enumerativo. Rafael, o irmão da minha amiga, fez 2 cursos durante a quarentena. Temos aqui um sujeito, Rafael, verbo, o que ele fez? 2 cursos durante a quarentena. Qual é a informação adicional que está contida na oração? Que o Rafael é o irmão da minha amiga, entre vírgulas, porque se trata de um aposto explicativo, ok? Agora vamos para um outro tipo de aposto. Veja só. O ministro concedeu outra entrevista coletiva. Nós temos aqui uma oração completa. Sujeito: o ministro concedeu, o verbo transitivo direto, outra entrevista coletiva, o objeto direto. Aqui nós fizemos um acréscimo de um nome próprio. O ministro Luiz Henrique Mandetta concedeu outra entrevista coletiva. Então, esse nome próprio acaba exercendo a função de aposto. Mas por que, professora? Porque se vocês observarem, a retirada dele não compromete o sentido geral. O período está completo. O ministro concedeu outra entrevista. Esse aposto serve apenas para especificar. Que ministro? O ministro da Educação? O ministro de Ciências? O ministro da Saúde. Então, aqui foi colocado o nome dele. Luiz Henrique Mandetta
funciona como aposto também. Então veja só, nós temos o aposto explicativo, que aparece com vírgula, o aposto enumerativo, que é uma espécie de listagem que nós colocamos após os dois pontos, e agora o aposto especificativo, que nada mais é, olhem só, do que o nome próprio na grande maioria das vezes, sem virgulação, para mostrar que é uma ligação direta. Meu objetivo não é explicar, meu objetivo aqui é especificar. Não é o ministro Pedro Antônio, é o ministro Luiz Henrique. E como é um aposto, é dispensável para o entendimento da oração. Continuando, mais uma situação. É notória a poluição diária no maior rio. A oração está completa. É notória, é notável a poluição diária no maior rio. Porém, não há especificação. Que rio é esse? No rio de Brusque? No rio de Itajaí? Então, veja só. É notória a poluição diária no maior rio de São Paulo. Esse de São Paulo atua como um aposto especificativo porque ele acrescenta essa informação específica ao substantivo anterior, que é o substantivo rio. Mais um caso. O livro Dom Quixote foi escrito por Miguel de Cervantes. Retirem o nome do livro e vejam que a oração está completa. O livro foi escrito por Miguel de Cervantes. Então, esse termo com letras maiúsculas, porque é o nome próprio, está apenas especificando que livro foi esse. Não foi o livro O Pequeno Príncipe, foi o livro Dom Quixote. A artista plástica pintou muitos quadros famosos. Que artista é essa? Poderiam ser várias. Portanto, Tarsila do Amaral atua aqui como um aposto especificativo, também chamado de especificador. Então, lembre-se, o aposto especificativo trata-se de um nome próprio que acompanha sempre o substantivo. Gente, fiquem sempre de olho nisso. Ele obrigatoriamente tem que ter o substantivo ao qual ele se refere ali por perto, normalmente anterior a ele. E não é separado por vírgula, ok? Então, aqui vocês têm lá no CA, na página 26, uma tabela na qual há um resumo dos 3 tipos de aposto que nós acabamos de ver. O explicativo, o enumerativo e o especificativo. Então, veja só o explicativo. Marcos Rey, autor de O Mistério dos 5 Estrelas, nasceu em São Paulo. Então, Marcos Rey nasceu em São Paulo é a nossa oração e há um aposto aqui se referindo ao Marcos Rey. Conheço Guilhermo Del Toro. Quem é o Guilhermo Del Toro? Vou explicar. Diretor do filme A Forma d'Água. O enumerativo, então, é esse que costuma vir após os 2 pontos. Já estudei 3 instrumentos musicais. Ok, a ideia está completa. Quais são eles? Violão, piano e contrabaixo. Já comi as seguintes frutas nesta semana. 2 pontos. Uva, maçã, pera, jabuticaba e melão. O poeta Manuel de Barros escreveu Retrato do Artista Quando Coisa. Veja só que esse Manuel de Barros trata-se de um nome próprio que individualiza, que especifica o termo poeta. O livro Mau Começo foi escrito por Lemony Snicket. Então veja só, Mau Começo é o título do livro, portanto está especificando. Continuando, para finalizarmos, há um outro exercício que eu quero fazer com vocês, da página 27 do CA. Veja só. Em sua origem, Dick Grayson, o Robin original, era um trapezista de circo que atuava junto de seus pais. Então vamos identificar quem é o sujeito, de quem se trata. Quem era um trapezista de circo que atuava junto de seus pais? Dick Grayson. Em sua origem, é apenas um adjunto adverbial de tempo. E qual é o oposto? O Dick Grayson é o Robin original, conhecido como Robin original ou chamado de Robin original. Portanto, Dick Grayson é o sujeito. Essa outra informação entre vírgulas é o oposto. Todos os dias, portanto, adjunto adverbial de tempo, Kublai Khan, último rei da dinastia Mogul, subia no alto da muralha de sua fortaleza para encontrar-se com o vento. Veja só de quem estamos falando, do Kublai Khan. Qual é o aposto? Qual é a informação sobre ele?
último rei da dinastia Mogul. Entre vírgulas, portanto, porque é uma informação extra. Às terças e quintas, Manuela, minha única amiga, toma chá comigo na minha casa. Cheia de vírgula essa frase, e cada vírgula tem um porquê, né? Então, a primeira vírgula, porque indica esse adjunto adverbial de tempo que está deslocado. Manuela não está entre vírgulas. Manuela é o sujeito. Quem toma chá comigo? Manuela. Esta vírgula após Manuela é para indicar que abriu o aposto. E esta outra vírgula é para indicar que o aposto se encerrou. Portanto, o sujeito aqui é Manuela. Nos 3 casos, o aposto está após o sujeito e referindo-se a ele. Por hoje é isso então, até mais.